Olá pessoal, bem-vindo ao Resenha Simples e hoje nós vamos falar de A Divina Comédia. Olá, seja bem-vindo ao Resenha Simples. Hoje é um dia de nós passearmos e principalmente sairmos do purgatório de Dante. Olá novamente, hoje é dia de nós entrarmos e sairmos do paraíso de Dante e encerrar esta fantástica obra. Finalmente cheguei ao final desta joia da literatura mundial que é a Divina Comédia de Dante. Terminei, finalizei o paraíso dantesco e concluí, digamos, também um ciclo da minha vida que durou quase 2 anos, infelizmente, de obras que eu peguei para ler, que eram muito extensas, que eram tijolos, e agora eu chego ao final desta aqui, que é também o encerramento, digamos, de um ciclo literário, né? A partir daqui começar um novo e eu espero que não demore tanto tempo para eu chegar ao final. Mas vamos rapidamente já falar da obra, porque afinal de contas eu vou tentar mais uma vez não fazer com que este vídeo seja muito extenso e você tenha paciência de assisti-lo até o fim. Mas antes de nós falarmos aqui de assistir até o fim, aqui no comecinho já vou pedir para você, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações, afinal de contas você pode ter acesso a uma resenha que é um pouco diferente, digamos assim, tem as suas particularidades quando comparadas à resenha no mundo de booktubers tão extenso. Então se inscreva no canal e ao final do vídeo, se você gostou, também aperte lá em gostei, tá bom? Bom, vou logo avisando, tem aqui na minha frente uma colinha, porque diante de uma obra dessa são tantas coisas que eu gostaria de falar, mas eu preferi, digamos, pontuar algumas ou seguir por um caminho, então eu vou aqui usar minha colinha, não estranhe se eu ficar olhando muito para baixo, na verdade é só para um direcionamento. Bom, o paraíso ele é completamente diferente das outras partes, né? Na verdade, cada uma das partes do livro, tanto o inferno como o purgatório que eu já havia lido, eram diferentes entre si. Eu até comento um pouco disso nos vídeos anteriores, eu vou deixando o card aqui para você poder assistir, caso você não tenha assistido ainda. Mas ele é completamente distinto das outras partes, né? E com certeza essa, na minha opinião, foi a mais difícil. Ele com essa, o paraíso com certeza, ou melhor, na minha opinião, ela é a parte do livro que é a mais filosófica, é a mais difícil. E nesse caso, as versões que eu tenho, as várias edições que eu tenho aqui da Divina Comédia me ajudaram profundamente. Lembrando que eu tenho a edição da 34, né? Tenho a edição da Nova Fronteira e tenho essa bela edição aqui da Landmark portuguesa. Eu me lembro que no vídeo anterior eu falei que eu continuava lendo um canto no livro, um canto em outro livro, né? Um canto numa edição, no caso era a edição da 34, outro canto na edição da Landmark. E as dúvidas eu tirava na edição da Nova Fronteira. No Paraíso, devido à densidade filosófica e talvez até teológica dele, eu não fiz assim. Cada canto eu li 2 vezes. Uma na versão da Divina, uma na versão da editora 34 e outra e a segunda leitura era na edição da Landmark, e também novamente usando a edição da Nova Fronteira como um recurso para quando tudo se tornava muito nebuloso e precisava de uma terceira visão para poder entender algum trecho. E aqui até, embora eu ainda considere das 3 a versão mais entroncada, digamos assim, a da Nova Fronteira, ela me salvou muitas vezes. Continuo falando que a edição da Landmark, ela me ajudou em muitos pontos, principalmente nas notas de rodapé,
que são mais, digamos, especializadas do que as notas de rodapé da 34. Mas a 34 tem um texto de início no início de cada canto que facilita e muito o entendimento do canto que você vai ler logo em seguida. Enfim, mas vamos adentrar na obra efetivamente, porque essa questão das edições eu já havia falado nos outros vídeos. Aqui foi mesmo para dizer da dificuldade dessa última parte da Divina Comédia, que é o Paraíso, e da necessidade que eu tive de ler o mesmo canto duas vezes, uma em cada edição. Então, na verdade, eu li o Paraíso de Dante duas vezes. Bom, vamos lá. Eu vou tentar colocar aqui em algum lugar, não sei se eu vou conseguir, colocar uma figura do esquema do Paraíso de Dante. Não sei se eu vou conseguir. Caso eu não consiga, você vai ver somente os textos em algum lugar aqui das divisões do céu. Uma coisa que é importante desde o início já entender: as almas, elas são divididas conforme o merecimento delas. A disposição, digamos, delas no paraíso é em relação ao merecimento das obras, né? Ao merecimento que elas tiveram, que elas conseguiram conquistar durante a sua vida. Porque em relação à beatitude, todas são igualmente beatas, uma vez que a beatitude ela é fruto da satisfação das almas em estarem cumprindo a vontade de Deus. Então todas igualmente têm a mesma satisfação em estarem cumprindo a vontade de Deus. Aqui eu até adianto um pouco, num primeiro momento, na primeira parte do Paraíso, Dante encontra uma alma e, na verdade, a primeira parte, a mais distante, digamos, do último, de Deus, né, digamos assim, e Dante fala: nossa, que pena que você está aqui atrás, tão longe, tão distante, e a alma diz que isso não existe, porque, na verdade, a beatitude dela é semelhante das outras almas e nela há uma grande satisfação em realizar a vontade de Deus. Então não existe tristeza, não existe inveja de outras almas que estejam mais à frente. Existe uma profunda alegria de fazer a vontade de Deus. Uma diferença também, já no Paraíso, que você pode notar na leitura, e que eu notei também, é que as almas, elas já não são mais chamadas de sombras. Elas não são sombras como eram no inferno e no paraíso. Sempre que elas eram vistas nesses locais anteriores, eram vistas assim como um delinear de uma sombra. Aqui no Paraíso de Dante não. Elas têm um aspecto de como ele diz muitas vezes, um lume, né? Uma luz que representa cada uma dessas almas. E também, diferente das outras partes da Divina Comédia, nessa daqui as almas têm a proatividade de ir ao encontro de Dante, muitas vezes já para poder responder a dúvida que ele tem em mente e que elas já conhecem porque participam da onisciência de Deus. Isso é muito interessante. Elas sempre vêm ao encontro de Dante: sua dúvida é essa, ou às vezes até existe o pedido de que Dante fale da sua dúvida, né, para que ele possa expô-la, mas não porque elas não soubessem. Mas vamos lá então para a divisão do Paraíso de Dante. O Paraíso de Dante ele é dividido em 9 céus inicialmente. São 8 céus de corpos celestes, são os céus materiais, e mais um céu imaterial. Então vamos lá. O primeiro céu é o céu da Lua, o segundo é o céu de Mercúrio, o terceiro é o céu de Vênus, o quarto é o céu do Sol, depois vem o céu de Marte, e aí vem o céu de Júpiter, o céu de Saturno, e aí o último céu, que é o último céu material, né, que é o céu das estrelas fixas. E por fim, o nono céu é o céu imaterial, é o primum mobile, é o céu cristalino. Após estes 9 céus existe o empíreo, e no empíreo está a rosa dos beatos, e acima disso os 9 círculos angélicos que estão diante do trono de Deus. Mas para não ficar algo assim tão solto, vou falar um pouquinho de cada um desses céus, porque eu não pretendo entrar digamos assim, nos pormenores desses céus e tudo mais. Eu acho que isso pode ser contemplado melhor quando se lê
a obra, essa obra maravilhosa. Então vamos lá. O primeiro céu é o céu da lua, e Dante entra nesse céu a partir do canto 2. E lembrando que Dante está sendo acompanhado por Beatriz. E esse céu, o céu da lua, é o céu daqueles que não cumpriram os votos evangélicos e que não cumpriram a vocação que Deus escolheu para cada uma dessas pessoas. E aí quem vem é uma alma explicá-la, explicar a diferença entre vontade absoluta e vontade relativa, por que pessoas que de repente foram arrancadas no convento e à força não puderam cumprir a sua vocação, os seus votos evangélicos, porque elas não poderiam substituir por uma outra obra que as desse direito de estarem no céu superior. Então, o canto 2, durante o céu da lua vai haver essa explicação, essa explanação dessa realidade. Este, então, é o primeiro céu, é o céu da lua. Em seguida, Dante vai para o céu de Mercúrio. A entrada de Dante neste segundo andar celestial acontece no canto 5. E nesse céu estão os ambiciosos, aqueles que obtiveram fama e glória a partir das suas boas obras. Ou seja, inicialmente eles faziam as boas obras para alcançar fama e glória, e no final da vida eles conseguem se converter, e por conta disso eles conseguem alçar até o céu de Mercúrio. Posteriormente, céu de Vênus, é o terceiro céu, é o céu dos amorosos, aqueles que se entregaram profundamente aos amores terrenais, aqueles que se deram a paixões e também, ao final da vida, perceberam que não era esse amor que deviam se entregar, e por conta disso eles ganham a beatitude no céu de Vênus. Interessante notar que neste céu está Raabe, que, para quem não sabe, é a prostituta que ajudou os hebreus quando eles tentavam invadir Jericó. Isso em um livro da Sagrada Escritura. O céu seguinte é o céu do Sol, o céu dos teólogos. Lá Dante vai encontrar São Boaventura, São Tomás de Aquino, São Alberto Magno, dentre outros, o próprio rei Salomão. Este é um momento do paraíso que se passaram vários cantos ali, muitas dúvidas são sanadas para Dante a partir da exposição desses teólogos que estão neste céu. Não sei se eu falei, Dante entra neste céu a partir do canto 10º. O céu seguinte é o céu de Marte, é o céu dos combatentes e mártires pela fé, ou seja, aqueles que lutaram e aqueles que morreram pela fé. É um canto que tem uma simbologia muito bonita, uma alegoria muito bonita, porque as almas, as luzes que alcançaram este céu, elas circundam Cristo crucificado na cruz, e elas são joias que circundam, que na verdade, entre aspas, enfeitam esta cruz, e é uma imagem belíssima. Com certeza, se você tiver a oportunidade de ler, ou se você já leu, com certeza você vai perceber que Dante consegue explicar muito melhor do que eu. Mas neste céu, Dante vai encontrar o seu tetravô e também vai tirar uma série de dúvidas com eles, especialmente em relação às profecias que ele recebe sobre o seu exílio, sobre quem vai acolhê-lo quando ele estiver em exílio, e sobre essas profecias eu vou falar um pouquinho mais no final. Posteriormente é o céu de Júpiter, e neste céu encontram-se os justos, ou, para ser mais específico, aqueles governantes que foram justos, que serão encontrados Davi, Ezequias, Trajano, Constantino, rei Guilherme, diversos reis que foram tanto anteriores à vinda de Cristo como aqueles que vieram posteriormente. Então ali haverá uma explicação porque as almas que não conheceram Cristo estão ali, e o Dante ele também vai passar alguns
alguns versos explicando isso pela boca, obviamente, dos lumes, das almas luminosas que estão nesse céu. No início deste canto existe uma outra belíssima alegoria de Dante. Ele descreve que as almas neste céu, elas escreviam um letreiro luminoso, elas voavam e o seu voo escrevia um letreiro que corresponde ao primeiro versículo do livro da Sabedoria, e é a frase que diz: Diligete justitiam vós que iudicaste terra, que é amai a justiça, vós que governais a terra. E o final dessa frase, que é com terra, o M, ele se transforma numa águia. Então as almas dos justos se transformam numa águia, e ao decorrer do canto essa águia se aproximará e conversará embora seja formada de diversas almas, a águia conversará em primeira pessoa com Dante e pedirá que Dante olhe no olho dela, e ali estarão as principais almas que pertencem a este céu. Uma alegoria belíssima. Em seguida nós subimos ao céu de Saturno, é o céu dos contemplativos, aqueles que dedicaram a vida em rezar e contemplar a Deus. Neste céu, Dante vai encontrar São Pedro Damião, vai encontrar São Bento, e tal como São Tomás, tal como São Boaventura, São Bento também reclamará, digamos assim, dos passos que seguiu a sua ordem, né, que deixou de ser fiel àquela regra que ele mesmo implantou. E por conta disso, lembrando que no céu de Saturno existe uma escada de ouro que leva até o próximo céu, que é o céu das estrelas fixas, já adiantando. Então ele reclama que na sua ordem muitos já não se esforçam para em vida imprimir essa subida aos céus. Mas como disse, o próximo céu então é o céu das estrelas fixas. Este é o último céu, digamos, material. Material aqui não significa sólido, ok? Então vamos lá, neste último céu, que é o céu das estrelas fixas, quando Dante chega e ele vê a constelação de Gêmeos, né, que seria a constelação sobre a qual ocorreu o nascimento dele. E este é o céu onde acontece a procissão triunfante de Cristo com os seus beatos. Nele também, maravilhosamente, a alegoria da coroação de Maria. Ele chega nesse céu no canto 22, e aqui ele vai ser provado em relação aos seus conhecimentos e a sua própria atitude em relação à fé, e no que diz respeito à caridade, ele vai ser provado e questionado, sabatinado por São João, e no que diz respeito à esperança, ele será questionado por São Tiago, que eram os 3 apóstolos mais próximos de Cristo. Lembrando que São Pedro é tirado lá da procissão de Cristo triunfante através de uma oração de Beatriz, que o acompanha, porque na verdade ele precisa ser preparado para subir ao último céu, que é o céu cristalino, que é o próximo que eu já ia falar, já estou adiantando. Ele precisa ser preparado para que ele possa enxergar as verdades que estão ali, preparar a visão de Dante. Então São Pedro vem e junto com São João e com São Tiago, ele, digamos, passa por esse teste. Dante é fantástico, né? Tipo assim, pelos próprios méritos dele, ele alcançará a possibilidade de ser preparado para a subida ao próximo céu, que é o céu cristalino, os primum mobile, é onde não contém qualquer matéria, existe a ausência de matéria. Ele adentra neste céu, neste nono céu, no canto 27, e lá ele terá a visão dos 9 coros angelicais, das 9 hierarquias angelicais. Já que estamos aqui falando da visão de Dante, da hierarquia celeste, só para que deixar registrado quais são essas hierarquias, quais são esses patamares angelicais. A primeira são os serafins, depois vem os querubins, os tronos, as dominações, virtudes,
potestades, os príncipes, os arcanjos e os anjos. É interessante também que Dante faz uma ligação dos céus onde estão as almas, elas se comparam em virtude a estes coros angelicais. Então o céu onde eles estão se compara em virtude ao primeiro coro angelical, que é o coro dos serafins, e na medida que se desce os coros, também em virtude se compara os céus por onde Dante passou, até chegar ao céu da lua, que é o primeiro céu, que se compara em virtude à hierarquia, ao coro angelical dos anjos. Então, saindo deste último céu, que é o céu cristalino, é o primum mobile, Dante sobe ao Empírio, e aí nós já estamos no canto 30, faltando somente 3 para o final da obra. E lá Dante conhece a Rosa dos Beatos, na qual no seu centro tem a Virgem Maria. E é neste canto também que ele terá a oportunidade de ver a subida de Beatriz até a Rosa dos Beatos, que é no lugar que lhe compete. Na Rosa dos Beatos estão Adão e Eva, estão São Pedro, São João, algumas das santas mulheres do Antigo Testamento. E ao redor desta Rosa dos Beatos, ao redor da Virgem Maria, estão os coros celestiais, e também acima está o próprio Deus, a quem Dante contemplará a partir de uma alegoria. Eu acredito pela incapacidade que ele teria de ver Deus na sua magnitude total. E essa contemplação, melhor, essa alegoria, ela consiste na própria Santíssima Trindade. Então, Dante vê 2 círculos, um de frente para o outro, são 3 círculos iguais, 2 desses círculos estão um de frente para o outro, e no terceiro jorra fogo para os 2 primeiros. No círculo, num dos círculos, ele vê uma efígie humana que corresponde à própria encarnação do Verbo, a segunda pessoa do Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo que se encarnou. Então ele vê uma efígie humana na segunda circunferência. Feita toda essa pequena explanação sobre como é o paraíso de Dante, como é a sua divisão, na verdade, pelo menos eu não conseguiria fazer de maneira mais curta, mas eu acredito que seja interessante, especialmente para quem não leu a obra, para poder entender mais ou menos como que funciona a dinâmica dessa última parte da Divina Comédia. Só que feita toda essa explanação sobre essas divisões, é importante dizer que Beatriz explica para Dante que toda essa divisão que ele faz, na verdade, só ocorre para que ele possa entender o céu. Na verdade, todas as almas estariam igualmente no céu, e aí somente teriam, digamos, uma visão de Deus em virtude dos merecimentos de suas obras, merecimentos de suas próprias almas. E agora, saindo dessa explanação, vou falar um pouquinho das minhas experiências e da minha impressão sobre este clássico da literatura mundial. O interessante notar que já no primeiro canto do Paraíso, Dante ele passa boa parte desse primeiro canto pedindo ajuda às ninfas, aos deuses, para que o ajudem a escrever o mais perfeitamente possível aquilo que ele presenciou, aquilo que ele viu no paraíso. Assim como os autores antigos, eles nas epopeias pediam ajuda também para que pudessem cantar tudo aquilo, toda aquela história, enfim, Dante também faz isso na última parte da Divina Comédia, e também em outras partes no Purgatório e no Inferno. No Inferno, na verdade, eu não me lembro bem, mas eu sei que no Purgatório ele tem essa atitude. Isso vai se renovar, esse pedido de ajuda ele vai se renovar diversas vezes. Assim também como se torna constante nos cantos, as vezes em que Dante ele não consegue compreender o que as almas estão dizendo, ele não consegue compreender o que ele está vendo, ele não consegue alcançar racionalmente aquilo que está acontecendo ao redor dele. E isso se deve a uma coisa que ele também repete algumas vezes, que é a limitação humana diante das coisas
celestiais. Na verdade, num determinado canto é explicado a Dante por Beatriz, eu não lembro se foi por Beatriz ou por São Bento, não me recordo agora, é explicado que, na verdade, as almas que estão no paraíso, elas precisam descer de sua completude, né, descer do seu patamar até o nível de capacidade de entendimento de Dante. Uma outra coisa também que é explicada durante o paraíso é que as almas só conhecem aquilo que Deus permite que elas possam conhecer, ou que as pessoas só conhecem aquilo que Deus permite a elas vir a conhecer, o que também corrobora com toda essa dinâmica de dimensão daquilo que é celestial e daquilo que é terreno. Mas eu vejo que essa insistência em pedir às musas e às ninfas que o ajudem pelo menos a escrever a milésima parte do que ele viu, é um recurso que faz com que nós, leitores, tenhamos a impressão de que Dante realmente está vivendo aquilo. Parece, e eu acho que eu falei isso no Purgatório, no vídeo sobre o Purgatório, que isso, claro, é um talento incrível de Dante. Ele fazer com que o leitor sinta que realmente o narrador está vivendo cada uma daqueles acontecimentos, cada uma daquelas coisas que ele vai narrando. Isso é muito interessante. Aliás, antes disso até mesmo, Dante ele dá um aviso para o leitor. Ele avisa lá um dos primeiros cantos que o caminho que ele vai percorrer, os mares que ele vai singrar, não são para muitos, são para poucos conseguir segui-lo. Então, já no início ele dá uma advertência ao leitor. E, de fato, é muito difícil singrar ou navegar por esses mares, porque o paraíso, na minha opinião, é disparado o mais filosófico e o mais teológico quando comparado às outras partes da Divina Comédia. Também, talvez por isso tenha um caráter mais formador. E eu entendo isso porque no céu ou no paraíso é onde ele tem a oportunidade de tirar todas as suas dúvidas, fazer todos os questionamentos possíveis, porque ele sabe que ali será respondida a verdade em plenitude. Tudo bem que tem algumas perguntas que eu acho que Dante tinha pouca imaginação para fazer. Talvez eu não tenha alcançado a magnitude das perguntas, mas a questão das manchas lunares, por que existem manchas na Lua, ou qual era a língua que Adão falava, sei lá, só faltou Dante perguntar se Adão tinha umbigo ou não, não sei. Mas também existem maravilhosas formações, maravilhosos questionamentos sobre a misericórdia divina, questionamentos sobre a ação de Deus na vida do homem, questionamento sobre a própria justiça divina. E aqui eu faço uma menção honrosa, digamos assim, ao canto 7, que para mim foi um dos mais belos de todo o paraíso, que é quando Dante explica que sobre o martírio de Cristo, sobre a morte de Cristo, que de uma só vez ele atendeu tanto a misericórdia quanto a justiça divina. Um outro ensinamento também que eu achei bastante interessante na Divina Comédia é quando ele fala que a imaginação desmedida ele impede que o homem contemple o transcendente. E isso corrobora um pouco com aquilo que Santa Teresa d'Ávila, uma doutora da contemplação, da vida de oração, ela diz, né, que a imaginação é a louca da casa. Mas vamos seguir. Uma outra coisa que eu lembrei também, que eu preciso citar, é a que trata da justiça divina. Dante ele sofre uma chamada de atenção das almas que estão no paraíso, porque ele questiona algumas ações da justiça divina e a alma diz que ele, que não pode nem ver uma pessoa que está a uma certa distância, ele quer ditar como Deus deve julgar.
E aí é explicado para ele que a contemplação que nós, né, temos da justiça divina seria semelhante à nossa contemplação do mar. Embora na praia a gente consiga ver o fundo, conforme a gente vai se adiantando para alto mar, a gente não consegue mais ver o fundo, embora ele esteja ainda lá. Então essa comparação eu achei maravilhosa, né? Que a justiça divina, embora às vezes a gente consiga vê-la, conforme a gente vai adentrando no mistério de Deus, ela está lá, mas a gente não consegue mais compreendê-la, porque não consegue enxergá-la. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena ser dita é que no céu não existe mais tempo, afinal de contas lá todos já participam da eternidade divina. Então as almas, o progresso de um céu ao outro, ele acontece não em função do tempo, mas em função do bem alcançado. E quanto mais se sobe, mais esplendoroso fica o céu pela proximidade do próprio Deus. Outra característica é, tal como principalmente no purgatório, Dante ele continua reafirmando a catequese católica, a Santíssima Trindade, a Igreja como esposa de Cristo, mas também ele faz duras críticas, permanece fazendo duras críticas aos clérigos e aos papas do seu tempo. Mas ele não faz as críticas de qualquer jeito, não. Ele coloca na boca dos justos, né, principalmente na boca dos justos, ou na boca de outras almas que já estão no céu, a crítica. Né? Então a crítica não é uma crítica humana, é uma crítica celestial. E sobre isso eu vou tentar falar um pouquinho mais à frente. Algo com o qual eu já ia me decepcionando nesta obra é em relação a talvez a derrocada da minha tese de que Dante seria um devoto da Virgem Maria, porque as citações permanecem em alguns pontos. Ele fala da Virgem Maria, mas é bem, assim, bem eventual, bem diferente daquilo que aconteceu no purgatório. Se você não viu ainda, eu vou deixar o card aqui para você acessar o vídeo e assistir. Aliás, falando em acessar o vídeo, você já curtiu aqui o canal? Já ativou as notificações? Não deixe de fazer isso, não custa nada e ajuda também o canal a crescer um pouco mais. Mas vamos lá. E como eu falava, eu estava ali meio triste, talvez a minha tese não era tão verdadeira assim, eu estava meio louco, mas de repente, no canto 23, a partir do verso 69, se eu não me engano, existe um lindíssimo louvor à Virgem Maria. E é interessante que ele diz que aquela a quem eu tanto peço, a quem eu tanto rogo quando estava na terra. Então, de fato, pelas próprias bocas do autor, a gente vê que Dante, de alguma forma, era um devoto da Virgem Maria. E a partir deste momento, até o final, existe aí uma progressão considerável dos louvores e das citações à Virgem Maria, tem a coroação, e no canto 33 tem algo magnífico, é o último canto do livro, e existe algo magnífico que eu deixo para que você possa ler e se deliciar com essa passagem da obra que diz respeito também a essa devoção de Dante, na minha opinião, à Virgem Maria. Mas vamos continuar. Chegando ao final da leitura e vendo ali todas aquelas figuras do triunfo de Cristo, da elevação da Virgem Maria ao centro da Rosa dos Beatos, enfim, uma série, a procissão triunfante daqueles que conseguiram chegar ao céu. A impressão que eu tive, e isso foi bem interessante, claro, aquilo, como já disse inúmeras vezes, não é um livro teológico, eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas a impressão que eu tive é como se o céu é eterno, né? As coisas, no céu não existe mais o tempo. Então o que Dante fez na sua teórica ida ao céu foi tirar uma fotografia ou de repente fazer uma pequena filmagem daquilo que é eterno no céu, que é a sempre elevação da Virgem Maria, que é o sempre triunfo de
de Jesus Cristo, que é a eterna presença dos anjos em louvor à Santíssima Trindade, o louvor das almas que conquistaram o céu ao próprio Deus. Então, assim, é como se ele tivesse tirado uma foto, assim, imagina uma foto na nossa realidade, ela não representa a sua vida e ela não resume a sua história, aquilo que você é, mas ela tem ali uma pitada daquilo que representa, daquilo que significa talvez um pouco a sua existência. Porém, apesar dessa ideia da fotografia de Dante sobre o céu através da escrita, no final não podemos esquecer que este é um panfleto político. Essa obra tem um cunho profundamente político. E aí vale a pena, ou antes de ler, ou depois, você escolhe, ou durante, bom, fica ao seu cargo, você verificar as datas que envolvem a Divina Comédia e o seu tempo. Vamos lá, Dante nasceu em 1265 e morreu em 1321. O seu exílio foi em 1301, quando ele foi exilado pelo bispo Bonifácio VIII, que teve o seu papado entre 1294 a 1303. A Divina Comédia, ela foi escrita, alguns estudiosos, vou colocar aqui um consenso maior, ela foi escrita entre 1304 a 1321, que é o ano da morte do nosso autor. Então vamos lá. Papa Bonifácio VIII, ele está no inferno e ele foi quem exilou Dante. Vamos continuar. O Papa seguinte é Bento XI, que teve um papado muito pequeno, foi de 1303 a 1304. Depois vem Clemente V, que seu papado foi de 1305 a 1314, e lá quando ele está no céu, existe a profecia de que ele iria para o inferno. Então vamos lá, se a gente colocar aí mais ou menos a Divina Comédia, ela pode ter sido escrita essa parte quando Clemente ainda era Papa, então já é uma afronta. Vamos continuar. E posteriormente a Clemente V vem João 22, que é de 1316 a 1334, e existe também uma grave crítica a João 22. E é interessante porque na Divina Comédia ele fala como se fosse uma profecia que ele seria exilado, que as pessoas que o acolheriam, na verdade, quando você olha Óbvio, as pessoas daquele tempo já sabiam que não era profecia, mas para a gente que está lendo de repente sem se atentar às datas, pode parecer algo assim meio, nossa, essas profecias, na verdade, Dante já escreveu posteriormente a ter tudo aquilo acontecido. Então, isso entra numa coisa que eu gostaria de falar, a ousadia política de Dante, porque veja bem, ele escreve uma obra que é conhecida, que se encerra em 1321, na qual ele coloca um bispo no inferno, dois papas no inferno, faz críticas ferrenhas ao Papa reinante. Então é uma ousadia muito grande, muito grande mesmo. E aí talvez isso entre naquilo que eu gostaria de falar, que eu citei lá no início, que é em relação a quais dos 3 livros foram mais interessantes para mim. Para mim, o Inferno ele é o mais impactante, né? O Purgatório para mim é o mais que te prende mais, que te envolve mais, e o Céu é o mais filosófico e mais teológico de todos, como eu já disse. Para mim, né, ao meu gosto, o Purgatório para mim é a melhor parte da obra. Não que eu gostaria de ficar no Purgatório, né? Quero ir para o céu depois do meu tempo de Purgatório. Mas na obra de Dante, eu realmente acho que o Purgatório é o melhor, embora o Inferno seja bem impactante. Por que eu acho que de repente o Paraíso ele não me envolveu tanto? Porque eu creio que
Cada um de nós imagina o céu, por mais que exista a doutrina, por mais que existam até revelações particulares, mas essas revelações particulares elas são sempre pautadas a partir do entendimento de cada uma das pessoas que tiveram essas experiências. O céu a gente acaba imaginando um pouco cada um de uma forma, né? E talvez porque eu imaginava de paraíso, de céu, Dante não atendeu tanto assim. E não existe muito mistério, digamos assim, para as almas do céu. Você pode até colocar uma ou outra, mas no final as almas que estão no céu, tirando o do avô dele, de uma ou outra, e a própria Beatriz, né, são almas que já foram canonizadas e que estão lá. E diferente do purgatório e do inferno, no céu existe uma possibilidade muito menor de Dante, ele, digamos, atingir os seus inimigos políticos. É claro que, como eu já disse, né, Dante coloca na boca daqueles que já estão salvos, ele coloca as mais terríveis condenações. Então ele sempre dá um jeitinho de dar uma espizinhada, de dar uma alfinetada nos seus desafetos políticos, mas não se tem aquela capacidade, embora seja algo muito grave. Pense bem, Dante compara a corrupção das pessoas do alto clero, compara a indignação que existe no céu por essa corrupção, a indignação que houve no céu pela morte de Cristo. Então olha a dimensão que ele dá ao seu panfleto político e o quanto ele quer atingir. Mas fica muito limitado isso. Então, claro, tem toda aquela questão teológica que é respondida a partir daquilo, da luz da teologia que ele cria. Enfim, então, embora seja belíssimas as alegorias que ele vai fazendo, não foi a parte que eu mais gostei do livro, não. É belíssima, pelo amor de Deus, estou falando que não vale a pena. É belíssima, mas, para o meu gosto, Purgatório está em primeiro lugar na questão daquilo que ele me envolveu, daquilo que ele despertou em mim em relação à leitura. Sei que talvez muito poderia ser dito dessa obra e talvez eu tenha gastado talvez um pouquinho de tempo falando sobre a divisão. Enfim, de qualquer forma, cheguei ao fim dessa grandiosíssima obra. Quero só repetir aqui o que eu acho fantástico em Dante, que é a capacidade dele expressar tantas coisas em poesia e criar uma nova forma de fazer rima, e isso coloca com certeza essa magnitude de capacidade literária, o coloca, obviamente, como nós já sabemos, entre os grandes da literatura. É um livro que todos deveriam ler, é um livro que todos deveriam ter a audácia de ler, porque embora seja algo bem difícil de leitura, mas é muito recompensante quando você consegue se sentir de alguma forma passeando pelos meandros da obra e alcançando de alguma forma aquilo que o autor está querendo transmitir, aquilo que ele está cantando nos seus versos. É isso, espero que vocês tenham gostado desta última resenha da Divina Comédia. Agora começa a minha nova epopeia com a Ilíada de Homero. Espero que em breve a gente possa estar conversando sobre ela e sobre os outros livros que eu começo a ler nessa nova etapa da minha vida literária. Então, um forte abraço. Não sei se ficou longo ou se ficou curto esse vídeo, mas de qualquer forma, se você gostou, não deixa de apertar em gostei, compartilhar e principalmente comentar também se você já leu essa maravilhosa obra, se você não leu, se você pretende ler. Bom, forte abraço, até a próxima.